Olá, gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria. Eu sou o pai da Maria. E hoje nós vamos mostrar pra vocês as 10 proibições mais bizarras que já existiram. Todos sabemos que as normas são fundamentais para vivermos em sociedade. Sem regra, tudo seria que nem o quarto da Maria, uma bagunça. E algumas leis que já foram criadas são como meu pai na cozinha, mas atrapalham do que ajudam. E são algumas dessas leis bizarras que nós vamos mostrar para vocês. Em 1940, houve um decreto-lei do então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, que proibia as mulheres de jogar futebol ou participar de eventos esportivos. Na época, havia muitas reclamações da participação de mulheres em algo que era considerado como coisa de homem. A lei só foi revogada em 1979, 39 anos depois. Mas as mulheres insistem, e hoje podemos ver várias jogadoras construindo carreira e batendo um bolão por aí, bem melhor do que muito homem. Melhor, inclusive, que meu pai, que é um perna de pau. Que isso, guria? Eu vou proibir o futebol pra ti, viu? Não gosto de jogar? Ah, então eu vou proibir o celular. Prefiro andar a cavalo. Outra lei bizarra é a proibição de formigas dentro de casa. É a Lei 967 de 1965 do município de Rio Claro, em São Paulo. Se a polícia descobrisse que tivesse um formigueiro dentro de qualquer casa, o proprietário teria que pagar uma multa de 2,5% do salário mínimo. O motivo dessa lei a gente não achou explícito. Mas é provável que seja por saúde pública, pois formigas podem carregar vírus e bactérias. São mijo, uma bosta, vai em tudo. Horrível ser uma formiga. E transmitir doenças como gripe, tuberculose, verminose e até mesmo a lepra, além de intoxicações alimentares, vômitos e diarreias. E eu que tinha medo de baratas. Barata e rato é pros fracos. Matem as formigas e aranhas. Já ouviu falar de alguém que tem horror a pobre? Mais ou menos isso que aconteceu na cidade de Porto União, em Santa Catarina, agora, em 2021. A prefeitura catarinense decretou a Lei 4.738, proíbe a realização de qualquer ato ou atividade, semáforos e cruzamentos. Ou seja, quer vender uma balinha na sinaleira? Não pode. Praticamente uma política de limpeza urbana contra pessoas vulneráveis em situação de rua. É comum nessa cidadezinha de Porto União, em Santa Catarina, ter placas escritas: esmola não promove qualidade de vida. E se não tem emprego, não tem acesso a estudo, vai fazer o quê? É a legítima lei de aporofobia, ou seja, quem tem horror a pobre. Tem que avisar essas pessoas que elas moram no país errado. Pois a maior parte da população brasileira é pobre. Vão comer caju? Olha os nomes, guri. Que tal coletar a água da chuva? Ótima ideia, tinha que ter mais sistema desse no Brasil para preservar a água dos rios e dos poços artesianos. Mas não é dessa forma que pensam os governantes do estado do Colorado nos Estados Unidos, Lá existe uma lei que proíbe a coleta da água da chuva. podendo aplicar multa e até mesmo prisão para quem não respeitar. O motivo dessa lei antiga de 1876 é o aproveitamento prioritário. Ou seja, se eu coleto água da chuva, eu estou impedindo que ela chegue no rio, riacho e lençóis freáticos, que são as águas de poço. Para o estado do Colorado, Vamos entender. a água é propriedade do estado, ou seja, de todos. Mas em 2016, a legislação alterou. Já permite coletar água da chuva para uso doméstico. No Brasil, a lei tinha que ser outra, para coletar essa água para limpeza doméstica. Pois muitos países do mundo acham um absurdo nós brasileiros ter água potável no vaso sanitário, por exemplo. Água limpa para botar bosta. Já pensaram em sair do carro e deixá-lo destravado? Aqui no Brasil, mesmo travando, ele pode ser roubado. Imagina sem travar. Agora, se você está na Austrália e deixar seu veículo aberto, sem alguém vigiando, Além de, obviamente, poder ser roubado, você vai pagar uma multa de $800 australianos. o estado te penaliza pela imprudência com seu próprio veículo. Não tem espaço pra gente pateta junto dos australianos. Como assim, gente chata? Meu carro, minhas regras. Pai, quer chiclete? Quero. Se
estivéssemos em Singapura, já teríamos sido julgados. Lá, desde 1992, por muitos anos foi proibido mascar chiclete. A lei tem por objetivo maior a limpeza urbana da cidade. Você só poderia mascar chiclete se for receitado pelo seu dentista ou para tratamento para parar de fumar. Lá, qualquer estabelecimento que vende chiclete tem os produtos apreendidos e é multado. Alguns jovens chegam a ir até a fronteira de Singapura com a Malásia para comprar chiclete. Quem diria, hein? Tráfico de chiclete. Quem por acaso importar chiclete pode ficar preso por 1 ano ou pagar uma multa de $5.000. A lei não foi por acaso. O metrô local, o principal transporte público de Singapura, chegou a não funcionar devido à quantidade enorme de chiclete grudados nas portas. Que relaxado, hein? Seria mais fácil proibir o descarte correto. Agora parece que mascar já está liberado em Singapura, mas quem vender chiclete ainda é considerado um traficante. Se é pequeno chiclete. A Maria adora a fantasia dela de Ana Castela. Sim, meu chapéu e minhas botas. Mas se nós estivéssemos na cidade de Blight, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, a Maria tomaria uma multa. Ué, por que sou boiadeira? É que lá, para usar botas de cowboy, tem que ter pelo mínimo 2 vacas. Eu fico só com chapéu, então. Vaca eu não sei, mas eu ainda vou ter um cavalo. Tudo isso porque na cidade californiana é proibido ter cowboy feito. Só tem bota quem realmente for um cowboy. E quem quiser fazer um cosplay ou se fantasiar de cowboy, faz como? Pois é, proibido, não pode cowboy fake, é proibido cosplay. Mas eu compro 2 vacas, assim eu economizo em leite e tu pode ficar com as tuas botas. Eu posso montar nas vacas? Vai ter cela, vai Pode, ter... tirar leite, então tá tudo bom. certo. Agora temos uma lei que todos gostaríamos de seguir à risca. Em 2005, no município de Biritiba Mirim, no interior de São Paulo, o prefeito decretou que era proibido morrer na cidade. Seria lindo se tivéssemos essa escolha. Assim jamais deixaríamos ou perderíamos nossos entes queridos. Obviamente, a prefeitura da cidade tem noção de que as pessoas não escolhem quando elas vão morrer. Faz a lei ser uma estratégia para chamar a atenção do país e das autoridades. A cidade só tinha um cemitério desde 1910 e já tinha extrapolado o número de túmulos. Então era só construir um novo cemitério, certo? Errado, pois as leis ambientais não permitiam a nova construção. Mas proibindo a morte na cidade, o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, acabou viabilizando a construção de um novo cemitério. Que lei absurda, mas confesso que ela é útil. Essa lei absurda é tendência mundial, quando falta túmulos em cemitérios municipais. Ela já foi decretada em países como França, Noruega, Itália, entre outros no mundo. O motivo é o mesmo, chamar a atenção das autoridades. Uma pena que esse decreto não foi feito em outubro de 2023, em Porto Alegre. Se fosse meu avô, não teria nos deixado. Ele era policial e jamais desrespeitaria uma lei. Conhece alguém com um nome estranho, como a Vagina e a Pablo Pinto? Que isso, guri? Olha os nomes. É os nomes delas. Meu Deus. Sim, pai, isso mesmo, são nomes que parecem palavrões. E por incrível que pareça, eles já foram registrados em cartório no Brasil, segundo a revista Exame. Meu Deus, essas pessoas devem ter sofrido bullying a vida inteira por causa do nome. E para evitar esse tipo de situação, na Dinamarca tem uma lei que proíbe nomes de bebês que não esteja na lista do governo. Exatamente, para cada bebê que nasce, os pais devem escolher um entre os 3.000 nomes de bebês para menino e 4.000 nomes de bebês para meninas. Somente pode escolher o que estão autorizados pelo Estado. Vem cá, será que tem Rebostiano e Chica Ganso nessa lista? Eu perguntei pra Papunça e ela disse que não. Na prefeitura espanhola de Latoba, Nome sugestivo, não? eles são intolerantes com relaxamento. Lá é proibido cuspir na rua, não cobrir a boca quando tossir ou espirrar e é proibido soltar pum. Finalmente uma lei útil. Essa lei poderia vir aqui para Porto Alegre para segurar um pouco os peidos do meu pai. Que isso, guri? Verdade. Coisa. Mas se por acaso não se segurar
e acabar soltando Não se preocupe, pois na lei não há sanções. Só vai ficar registrado na sua ficha criminal que você é um peidorreiro mesmo, igual meu pai. E aí, quais dessas proibições vocês acharam mais bizarra e estúpida? Deixa aqui nos comentários E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. para receber mais conteúdos como esse. Um beijo! A prefeitura espanhola de La Toba, eu vou dizer nome sugestivo, não? Sabe o que é La Toba? É o cu. É, É o cu. é exatamente. Na prefeitura. De novo. Foi. E transmitir doenças como gripe, tuberculose, verminose e